maravilhosas! Tudo bem com vocês? Como prometido, Natália, maravilhosa, nutricionista, está aqui. Gratidão pelas perguntas que vocês mandaram. Tem umas aqui que eu achei o máximo. Só não entendi uma, vamos ver se ela vai entender, né? Então, bora lá, né, Natália? Bora lá, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Então vamos começar. Vamos, tô super animada, porque na verdade é a primeira vez que eu faço assim essa dinâmica no Legal. podcast. E aí eu achei o máximo, né? Porque a real é que eu achei que nem ia ter assim perguntas, né? Mas sempre tem, mas né? tem, né? Eu achei o máximo. Já uma ideia para os próximos aí, que eu achei muito legal. Olha só, hoje nós vamos ter, como nós combinamos, um bloco, um episódio só de crianças e adolescentes, que são as perguntas que eu peguei aqui da mulherada. E aí nós vamos ter o outro episódio, que aí a gente vai passar para nutrição de adultos, que aí vocês têm mais um tempinho também, que esse episódio já vai estar entrando no ar. Então, se vocês quiserem saber mais, podem estar perguntando, que ainda a gente tem mais alguns dias aí para entrar o outro no ar. Beleza? Pode ser? Pode, combinado. Então, combinado. Então, olha só, Nath. Quais são os nutrientes mais importantes na infância e adolescência para um crescimento saudável? Então, a gente não pode dizer assim que existe nutrientes mais importantes que o outro, né? O importante sempre é uma alimentação bem colorida e bem balanceada. Mas aqueles que a gente não pode deixar de acompanhar ou às vezes até suplementar é a vitamina D, o ferro, né, e vitamina A. E às vezes a vitamina B12 também por causa da deficiência do consumo de carnes e proteínas em geral. Mas numa alimentação saudável, para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, a gente precisa ter todos os nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, né, as vitaminas, amiga, os minerais. Mas olha só, para mim, eu tenho certeza que para elas também é difícil de a gente saber o que é um ferro, o que é um carboidrato, o que é uma vitamina B. Tipo, eu pelo menos... Então, por isso que a gente faz esse trabalho de orientação quando passa em consulta. Mas, com uma informação a gente consegue na palma da nossa mão, né? É só você procurar a pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar brasileira, ela tem... Vou escrever aqui, amiga, pode para falar. Crianças, né? E ela tem também para adolescentes e para adultos. Então, na pirâmide alimentar é um guia de alimentação que é feito, obviamente, para o geral, mas lá estão todos os nutrientes que a gente precisa. Então, assim, na base da pirâmide são os carboidratos, que aí entra macarrão, pão, batata, milho. Depois, no outro andarzinho, né, da pirâmide são os alimentos reguladores, que são as vitaminas e os minerais. Então, são as frutas, as verduras, os legumes. Depois, no outro andar, são os construtores. Então, o que quer dizer um construtor? É aquele que forma, né, os nossos músculos, que são as proteínas. Aí é carne, peixe... Ups, vou espirrar. Pode espirrar, amiga. Desculpa. Carne. Vou espirrar. Gente, isso é rinite, tá? Não é gripe, não é nada. Obrigada. Carne, ovo, leite e derivados. Então, são lá os construtores. E lá no topo da pirâmide são aqueles alimentos que a gente tem que consumir uma vez por semana, que é doces, as gorduras, as frituras, né? Então, assim, na pirâmide alimentar, você já consegue ter uma noção do que é importante você ter no seu dia a dia. Ah, então, tipo assim, eu entendi. Ela já me explicou isso, mas só pra vocês raciocinar comigo, tá? A pirâmide aqui, né? Aqui, então, começa o quanto que a gente pode comer e aí vai diminuindo. Por isso que o topo, então, são as frituras e tal, porque aí Isso. é o menor. E aí, ainda tem nessa recomendação... Mas e a fritura tipo com air fry, é legal? Aí a gente não considera fritura, né? Mas assim, o alimento que tá dentro, se ele for um ultraprocessado, tipo uma batata dessas de pacote... Aí já tem bastante gordura saturada já no próprio produto. Então não adianta muito ou fritar ou botar na airfry, o produto não é o produto que não é legal. Mas na pirâmide alimentar brasileira,
a infantil, ela tem até as questões de atividade física, então recomendação de atividade física para a criança. Esse guia, ele foi feito nos anos 2000 e foi reatualizado faz acho que uns 2 anos atrás. E eu participei dessa coleta de dados Que legal. lá em Santa Catarina. E a gente fez um estudo multicêntrico. Então foi Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então foram grandes estados, né? Uma pesquisa bem populacional mesmo, que resultou nesse guia. E aí é uma questão mais fácil, assim, da gente lidar pro dia a dia, né? Para quem não consegue procurar um profissional, Sim. ou então fica com muita dúvida, ao invés de ficar dando muito Google, é procurar o guia, esse guia alimentar da população. Porque se dá muito Google, a gente fica Google mesmo, né? Porque Porque você começa a ter mais dúvida do que, então, olha aí, que informação valiosíssima para nós. A pirâmide alimentar, beleza? Uma segunda pergunta, amiga. Eu fiz a colinha aqui, né, gente? Então, como incentivar... Ah, eu amei essa pergunta. Como incentivar bons hábitos alimentares desde cedo, sem gerar trauma? Então, é o que eu sempre falo, né? A gente não pode exigir dos nossos filhos aquilo que a gente não faz. Fato. Né? Então, assim, se a gente tem um hábito saudável, a gente não vai, isso naturalmente vai passar para a criança, né? Então, isso não vai gerar trauma, porque vai ser uma coisa natural. Agora, se for uma coisa imposta, ou seja, eu não faço, mas eu quero que o meu filho faça. Ou Então, seja, assim, na minha casa, se eu quiser comer um nuggets, por exemplo, né? Frito lá o nuggets e, tipo, não vou dar porque eu tô com vontade. Eu sou mais velha, meu corpo já tem a resistência. Porque eu acredito que muita gente pode pensar assim. Tipo, meu corpo, eu já sou adulta, já, tipo... Já era, tal. Então, pra criança, vou dar o brócolis, sabe? Então, mas aí vai ficar difícil, né? Porque, assim... Isso gera trauma. Isso gera trauma. Não vou dizer trauma, porque ele já entra numa área muito da psicologia. Mas isso gera um desconforto e gera um questionamento, né? E aí não dá pra responder a criança como a minha mãe me respondia, por que eu não posso? Por que não? Né? Pronto, e acabou. Não é não. Acabou, né? Então, é sempre com muita naturalidade. Se você quer introduzir esses hábitos na criança, você vai ter que começar por você. Sim. Né? Por você, por quem mora com essa criança, né? Enfim. A gente sabe que hoje as configurações familiares, elas mudam muito, mas precisa desse exemplo em casa. Faz tão sentido o que você está falando, porque tanto com o André, quanto com a Emanuela ainda mais, né? O André foi comer McDonald's, por exemplo, sei lá, quando ele tinha uns 4, 5 anos, e o negócio dele não era o lanche, era mais era o contador brincando, então, tipo, ele colocava com o nuggets no lugar do lanche. E a Emanuela, no entanto mas eu acredito que isso também pode ser um pouco dela, ela não é chegada muito numa carne, o negócio dela ela gosta muito, ela tem 7 anos, mas ela gosta muito, eu sou saudável. Ela tá no eu sou fitness, ela tá nessa, mas eu acredito que é porque ela me vê dessa forma, nessa minha reconstrução. Nessa busca, nessa né? busca, Nessa mudança de hábitos. exatamente. E aí eu vejo por ela, porque o André, ele sempre foi muito saudável. Mas, como você sabe, o que deu, assim, uma bugada nele foi com a pandemia. E a adolescência, né? E aí veio, né? Porque a pré-adolescência foi a pandemia. E depois vem os hormônios. E aí veio os hormônios, tal, não sei o quê. E essas oscilações e tal, que veio, mas tanto um quanto o outro só descobriram, porque pra mim é aquela coisa do McDonald's com a Coca-Cola, né? Porque eu não gosto de Coca-Cola, eu não sou muito fã. Se tiver refrigerante numa festa, se me oferecer água, eu vou na água, não vou no refri. Isso já é de mim. E aí eles vê isso. Então faz totalmente sentido. E aí também a gente tem questionamentos que a gente tem que fazer, né?
Qual é a necessidade da gente introduzir um lanche numa criança tão pequena, né? Se a gente sai de casa em busca, né? Se a gente sai de casa para comer alguma coisa diferente, por que a gente vai dar para a criança sempre a mesma coisa? Né? Por que a gente tem essa noção falsa que isso vai fazer meu filho feliz? Não é isso que vai fazer o seu filho feliz, né? É você estar presente, é o momento presente, Sim. é a refeição em conjunto. Então, muita gente também, hoje em dia a gente tem muito essa questão dos pratos kids. Eu sempre falo, por que você sai para comer um camarão e pro seu filho você vai pedir arroz, batata e carne? Né? Sim. Por que você não deixa a criança também comer do camarão, enfim, Aham. daquilo? Porque não tem problema. Mas eu acho que vem a questão de uma crença coletiva já, do sistema, do que a gente Do aprendeu. marketing, que aquilo ali tem que acontecer. Não tem que nada, né? Você não tem que nada. Então, é isso que eu falo. Eu também tenho filho, e, né, minha filha, e a gente... Eu sou da geração que comia... Na minha cidade foi ter McDonald's, eu tinha, o primeiro McDonald's que abriu, eu tinha 9, 10 anos, então era aquela sensação de ir, né, nesse lugar, que eu só ia quando eu vinha pro Rio de Janeiro na casa dos meus avós. Então, assim, a gente tinha essa questão de domingo ir lá comer um lanche, mas era uma coisa tão assim, tipo... Como é a pizza aqui pros paulistas, Que é toda sexta-feira, por né? exemplo. Era uma coisa tão assim de, não, peraí, vamos lá comer um lanche. A gente se preparava pra isso. Hoje, não, né? Hoje, assim, passou, não sei o quê, pega um lanche. Então, não tem nenhuma conotação que traga uma memória afetiva esse lanche, né? Então, por que a gente fica insistindo tanto nisso? Nossa, é ótimo isso que você falou da memória afetiva, porque realmente, e tem... algumas coisas, isso na psicanálise que a gente estuda, quando você come, a gente fala muito que a comida, ela o sabor, ela te traz memórias, né, da infância, Isso. daquilo, você sente o cheiro, o sabor, então você tá com saudade do pai, vou dar um exemplo meu. Meu pai comprava aquele saquinho que era Danone, sabe? Danone líquido e tal, que era aqueles do saquinho, de coco, que, tipo, se eu acho, quando eu falo, eu vou comprar porque... Estando na dieta ou não, você eu quer aquela quero, memória. porque é a memória afetiva do meu pai e tal. Mas a gente não tá criando isso com os nossos filhos, né? Exatamente, A mas gente não tá a gente criando. tem que, assim, ressignificar, reconstruir. E sempre tem tempo, eu acho que... Sempre. Sempre Imagina, tem amiga, eu comecei depois dos 40, né? É. Tipo, esse negócio da nutrição, de querer entender melhor os alimentos e tal, justamente por conta da saúde. E a gente tem também, quando a gente pensa, por exemplo, a palavra comemorar já tá, né, o comer embutido. Só que até isso a gente não tem mais, né? Na minha comemoração de aniversário, eu quero tal bolo, né? Porque no dia do meu aniversário eu gosto desse sabor de bolo. Então, assim, a gente não vê muito isso. A minha filha, eu brinco, gente, ela fez 16 anos. Desde pequena que ela começou a escolher as coisas, assim, todo aniversário dela é bolo de cenoura com chocolate. Então, e sempre foi muito engraçado, né? Porque começou aqueles bolos decorados e tal. E aí vinha aquele bolo todo decorado, com aquela pasta americana. E na hora de cortar, vinha lá a cenoura, com o amarelinho da cenoura. E isso foi até hoje. Ela fez aniversário agora em julho. Até fiz o bolo e todo mundo, nossa, parece bolo fake. Eu falei assim, não é, o bolo de cenoura com chocolate da Malu. Então, a Andréia, que é a pessoa que faz os bolos, já sabe. E no meu aniversário, tanto no meu aniversário no meu casamento, é o bolo de abacaxi com coco. Com coco. E aí teve uma pessoa que falou pra mim, nossa, mas eu odeio bolo. Assim, não tem problema, mas é o meu dia, é o meu aniversário, é o bolo que foi no meu casamento. Sim. E é o bolo que eu quero no meu aniversário.
É sobre Então, isso. a gente tem que também deixar um pouco de lado essas questões, às vezes, nutricionais, né, muito fortes, e também pensar um pouco nas questões afetivas. Mas trauma a gente gera quando a gente impõe aquilo que a gente não é o que a gente não faz para os nossos filhos, né? Sim. Aí sim isso gera trauma, porque vai ter sempre um questionamento. Olha, mas por que eu tenho que ser assim? Ou por que eu tenho que fazer isso se a minha mãe, meu pai, minha avó ou quem me cuida não faz, né? Sim, com certeza. E aí tem um detalhe, né? Que é igual a gente estava ali tomando um café antes da gravação e uma amiga veio e perguntou para ela sobre a filha dela, que tá tomando muito corticoide e tal, tem 6 anos. E aí, como ela engordou bastante, que ela tava eliminando as festas, né? Fala pra galerinha ali, ó, o que que você falou pra ela, pra essa mulherada. Ela tem 6 anos e ela falou que ia cortar as festas por conta de ela tá na obesidade, né? Na verdade a gente não tem que cortar as festas, né? A gente tem que ensinar a criança a quantidade, né? Quando a gente corta as festas, isso gera mais ansiedade e às vezes você pode até gerar uma compulsão alimentar ou um outro tipo de problema, de distúrbio, porque você está privando a criança de ter um momento com os amigos. Então, assim, a gente tem que focar nas comemorações, não só no comer, né? Mas no comemorar mesmo, em celebrar a vida de quem tá ali, de ir lá curtir o momento, né? Então, assim, um aniversário, criança nessa idade tem uma vida social, às vezes, bastante movimentada, né? Mas aí você condiciona, assim, durante a semana, você controla, né? Você faz aquilo que tem que ser feito. Na festa, você deixa brincar bastante, gastar bastante energia, para depois, quando chegar a hora do bolo, do brigadeiro, a criança poder comer uma fatia de bolo, poder comer um brigadeiro. Não vai ser esse dia, este momento, né, que vai engordar a criança, né? É Mas o dia a sim, é dia. o dia a dia. E se for uma sequência de escolhas erradas, né? Então, a festa, a criança tem que ir, porque imagina se você com 6 anos, hoje em dia eles já falam, por que você não vai no meu aniversário? Porque eu não posso comer, né? Aí vai gerar o Daí trauma. vai gerar E olha que uma questão loucura, assim né? da criança até ficar excluída no grupo, né? Sim, Porque não tá sim. participando. Então, assim, hoje ela ainda. Eu não conheço ela, né? Vou conhecer, acredito. Mas hoje ela ainda tem 6 anos, né? E imagina você perpetuar isso até a adolescência, fase adulta, causa uma exclusão social também, né? Sim. E olha que doideira. Porque como eu tô nessa vibe do querer conhecer e tal, a mente. Ah, é o que eu falei lá. Leva marmitinha. Olha, leva marmitinha. Não, mas é isso. É tipo deixar, é comer menos, é regular isso, né? E aí regulando tal, está prestando atenção. Se o adulto já sabe, domingo tem uma festa, então no sábado, né? No sábado vai levar a criança para fazer uma atividade física, vai, né, comer saudável, vai dar bastante água, para no dia da festa não ficar nessa, não come, não come, não É porque ficar a mãe pira, pressionando, né? né? Porque, assim, no caso dela, ficou muitos, acho que foram mais de 20 dias internada no hospital. Então, pra mãe em si, gerou um pouco desse trauma, Dessa angústia, né? né? Dessa angústia, tipo, e agora e tal, e como Mas quando fazer. tem patologia envolvida, eu sempre falo, a gente primeiro trata a patologia, depois a gente arruma o corpinho. É isso que eu falo pra eles, né? Eu trabalho em hospital já há muitos anos e eu falo isso para as mães, né? Quando surgem essas questões. Nossa, mas só quer comer tal coisa agora? Eu falei assim, não, agora o foco é tratar a doença. Depois que tratar a doença, a gente vai cuidar e vai recuperar o tempo perdido, né? Porque senão a gente, imagina, você impõe uma questão que a criança, para que ela pode, né? Ela não pode dizer não para o tratamento, ela não pode dizer não para estar hospitalizada, mas ela vai poder dizer não para a comida. Então, se você começa a impor muitas regras, né, alimentares nesse momento, pode causar aí um outro problema, que é uma anorexia, uma seletividade alimentar severa, Sim. né? Então, a gente tem que sempre saber dosar Equilibrar, ali as né? situações. Vamos lá, próxima pergunta. Crianças e adolescentes, essa eu também gostei. Crianças e adolescentes precisam de suplementação de vitamina?
Depende muito do caso. Nem toda criança, nem todo adolescente vai precisar de suplementação. A suplementação, como o próprio nome já diz, ela é para suprir carências, né? Como que a gente consegue detectar isso? Através de exame bioquímico, através da leitura dos exames laboratoriais. Então, assim, se é uma criança que tem uma alimentação saudável, que não pratica esporte de competição, né, que não tem nenhuma deficiência, você não precisa suplementar. Né? A suplementação, hoje em dia, a gente, né, acha, eu vou dar eu vou falar porque tá uma modinha, vou dar né? Iopró pro meu filho, mas pra quê? Se você tá dando, ali não tem 18 gramas de proteína, 15 gramas de proteína, ali além dessas proteínas, tem gordura, tem açúcar, tem coisas que não precisam. Que é o processado, né? Então, pra que você vai suplementar uma criança? Isso já é uma suplementação, então pra que você vai ficar fazendo isso sem necessidade, né? E sempre pensar que a suplementação ela tem que ser individualizada. Não dá pra você, mas o fulano tá tomando creatina, os adolescentes gostam muito disso, né? O fulano tá tomando creatina, tá tomando não sei o que, eu também vou tomar. Não é assim que funciona, né? A gente pode prescrever, pode, mas para dar resultado, o suplemento, principalmente para adolescente, eles têm que entender que não é ir na academia, ficar 30 minutos, gravar 5 reels, né? 3 TikToks, postar um tapago, que o suplemento vai fazer efeito. Não é assim que funciona, né? A suplementação, ela faz efeito quando tem atividade física associada de uma forma regular e com uma intensidade também que faça sentido para essa suplementação. Já a suplementação de vitaminas, hoje a gente vê uma carência de vitamina D, né? Porque a gente fica muito dentro de casa, não pega tanto sol. Então, muitas vezes precisa suplementar a vitamina D. Eu acho que principalmente para adolescente, né? Que fica muito... Que fica enfurnado, né? Que fica em ambientes... de jogo. Fechados, jogos e tal. Mas também precisa ter essa análise dos exames, porque às vezes também a criança já toma um leite, o adolescente já toma um leite que já é fortificado. Então, de repente, não precisa suplementar. Então, a suplementação ela tem que ser individualizada e de acordo com a necessidade. Estudada, né? Então, tem que ser estudada. Então, vai a dica aí. Se o filho chegar e falar, mãe, tem que comprar whey, tem que comprar creatina, tem que comprar... Não tem que nada. Não tem nada. Entendeu? É isso mesmo. Então, vamos lá. Qual é a importância... essa eu também achei legal. Qual é a importância do café da manhã para o rendimento escolar? Então, o café da manhã é a primeira refeição, né? Obviamente, do dia. Eu, obviamente, assim, isso é muito pessoal, tá, gente? Eu tenho uma opinião muito pessoal em relação... E acho que o café da manhã é superestimado. Por que que eu acho isso? Porque eu fui uma criança que eu não gostava de tomar café. A Emanuela vai pra escola, não gosta. Eu não gostava de tomar café. Eu acordava de manhã, era um suplício. Então, assim, esse negócio de comer de manhã nunca me fez bem. Então, isso atrapalhava o meu rendimento, né? Porque eu não ficava bem. Então, isso também é muito individualizado. É claro que em jejum para escola não é bom porque pode causar dor de cabeça, você tem outras demandas. Então, o que eu falo? Se não consegue comer, pelo menos um leite, que foi o que minha mãe começou a fazer comigo, né? Eu não gosto de Nescau, de achocolatado, então eu tomava café com leite e pronto. Então, assim, se você conseguir tomar um leite, um iogurte, alguma coisa com proteína, é legal. Porque a proteína, ela te dá uma sensação de saciedade, né? E o esvaziamento gástrico dela é mais lento. Então, você consegue segurar até a hora do lanche, né, da escola. Então, o café da manhã... Eu acho superestimado. Eu acho que a gente tem que analisar cada um. Às vezes tem crianças que não conseguem realmente comer de manhã. A Emanuela, comer pão com ovo, tapioca, fruta. Aquilo ali parece demais, assim, porque é muito pessoal, né? Mas existe, tipo assim, igual a Emanuela, ela tem só 7 anos. Aí eu, filha, toma pelo menos um leite. Mamãe, não dá. Só que... Aí o lanche dela é tipo
acho que 9 e pouquinho da manhã. Então ela entra 15 para as 8. Hoje os lanches eles já estão mais cedos. Antigamente eles eram 10 horas da manhã. Agora sempre tem, às vezes tem escolas que já tem 2, né? Um às 9, outro intervalo às 11. Então, assim, se for no primeiro intervalo, o que é legal levar? Uma fruta, né? Um iogurte. Aí uma fonte de carboidrato, ou uma granola, né? Um cereal para colocar nesse iogurte, ou então um pão com queijo, e um peito de peru, ou um patê de frango, um suco, né? Então, assim, aí faz um lanche mais completo neste primeiro horário, né? Sempre então, pensando mas igual eu tô nessa fazendo qualidade. certo. Pego lá o pão puma, passo lá um requeijão, que ela adora requeijão. Sei que você já vai falar que não é muito recomendável requeijão. Mas aí ponho lá uma fatia de queijo que ela gosta e o iogurte. Que é o café da manhã dela, que é esse 9 e Aí pouquinho. você pode acrescentar uma fruta. Tá faltando uma fruta aí, alguma coisa nesse sentido. Então, mas só que aí ela almoça às 11h30. Mas não tem problema aí você acrescenta uma fruta. Mas aí mesmo se ela, tipo assim, porque o que ela fala, que eu já mandei, por exemplo, uva. Ela, mamãe, mas aí eu não consigo comer muito no almoço. Então, mas daí é da criança, essa regulação a criança precisa ter, né? Essa regulação da saciedade dela. Mas é importante você, nas refeições, mesmo nas pequenas refeições, oferecer uma fonte de vitamina ou mineral, né? Ah, entendi. Que aí é uma fruta. Ou então, a minha filha gostava de levar tomate cereja e brócolis, né? Gente, filha de nutricionista, né? Não, a Maria Luísa, ela tinha... Mas às vezes nossa, era suco verde, ela tinha... Eu não gosto de suco verde, mas ela gosta. Então... Ou seja, é a única, né? Então assim, isso é muito individualizado. Muito individual. Porque já o André, ele precisa tomar o café da manhã. Precisa, porque senão não consegue render na escola, né? Já tem crianças que, ao contrário, se comem de manhã, chega na escola, fica passando mal, fica enjoada. Só que aí, na hora do intervalo, por exemplo, aí ele fala que ele não... Ele já não tá com ele fome, já não tá com porque fome. já tá saciado. Então, isso é muito do nosso... Isso se chama, cada um, né? Dentro da gente, a gente tem um reloginho, que a gente chama de ciclo circadiano. Então, isso vai muito da nossa autorregulação, né? Do mecanismo de fome e saciedade de cada um. Então, assim, o café da manhã, a gente sempre tem que tomar o café da manhã como se fosse um rei, né? Almoçar como se fosse... Ai, amiga, mas é porque a gente ficou muito... O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Na verdade, todas as refeições são crença importantes. Coletiva. É uma outra crença, né? Uma crença urbana e coletiva. Mas... isso vai muito do organismo. Eu, assim, até hoje, eu acordo, eu preciso só do meu café preto. Aí, assim, se você falar, nossa, mas você não fica com... Eu comi aqui com você, mas é uma coisa que eu não como de manhã, não consigo. Entendi. Então, assim, tanto que eu falei, vai, pode ir comendo, porque não é uma coisa que eu faça questão, assim, que eu tenha necessidade. Né? Então... Isso vai muito da pessoa. Da pessoa. Entendi, minhas amigas. Vamos lá. A outra. É possível manter uma alimentação saudável com orçamento limitado? Se é possível. Na verdade, hoje tá todo mundo com orçamento limitado, né? Todo mundo. Ontem eu falei, eu comprei café no supermercado, eu vou no supermercado. Gente, tá quase R$40 um café. Eu me senti muito rica, porque eu comprei 3, né? Porque se eu comprasse 3, saía mais barato. Eu paguei R$34 cada pacote de café. Mas, assim, eu fico pensando, mesmo assim, cara, tem gente que já não consegue mais nem tomar café. O café com leite, né? Que é tão nosso, tão brasileiro isso, né? Tão do Brasil. Mas é possível, até porque se você for no supermercado, a gente quando trabalha nesses lugares, a gente fala da curva ABC, né? O que é mais caro no supermercado? São os processados. Sim. Né? Se você for ver 1 quilo de batata, R$6, R$7. Um pacote da batata lá para pré-frita, às vezes, né, varia de 14 a 30 reais. Então, assim... 14 é a pequena, né, amiga? Porque você compra o pacotão... O pacotão é coisa de 29 a 30 reais. O
o pacotão, mas R$ 30 é quanto de batata que você compra, né? Então, aí essas situações é que a gente tem que analisar, né? A mesma coisa quando você vai, mas a carne vermelha tá cara, tá, mas a gente tem opções, né? Tem a carne de porco, Que é né? ótima, né? O filé mignon suíno, que é uma carne magra, saudável, alcatra suína também é saudável. O próprio frango, peixe, você consegue pegar bastante promoção, né? Da tilápia, da sardinha, que são peixes mais em conta. Então, assim, você consegue fazer boas escolhas, né? E aí, se você for mais a fundo, mas assim, mas eu tenho que comprar uma bolacha, vou comprar uma bolacha fit. Se você aprender a ler o rótulo dessa bolacha fit, você vai ver que assim, a diferença entre uma bolacha dessa e uma bolacha maisena, por exemplo, em termos nutricionais, é muito pouca. Muito. Eu aprendi, Muito né, pouca. Do o que cookie. vem é a farinha de trigo primeiro, e aí Enriquecida, tal, e isso. depois vem a outra farinha branca. Essa daí é a mesma coisa que você comprar Uma o bolacha maisena, uma bolacha bolacha Maria, normal. enfim. Então, esse dedicar esse tempo, né, para fazer as escolhas é Mas isso lá na importante. pirâmide alimentar ensina isso. Na pirâmide alimentar não tem os alimentos processados, né? Então, assim, Mas tem você o vai ver o que. que é cada alimento. Então, a gente tem aí, como fonte de carboidrato, o aipim, outros, né? Outros alimentos que podem ser usados também para fazer bolo, para Ah, fazer eu fiz um bolo de aipim rosquinha, maravilhoso para esse final de fazer, semana. né, sequilho, para fazer biscoito, enfim. E as frutas, né? Sempre procurar a fruta da época. Você não precisa comer morango só porque tá ripado, né? Como fala. Uhum. Mas você pode sempre escolher fruta, banana, maçã, laranja. E sempre o local, né? Eu brinco, gente, as pessoas, né, às vezes só de andar, se você andar mais um pouquinho, né? Você já vai conseguir um preço melhor de um supermercado para outro, Sim. Sabe uma coisa né? que eu aprendi esses dias, assim, esses dias, né? Faz uns meses que eu tô nessa. Eu ia no mercado para fazer a compra do mês. Só que aí eu via que, tipo, tava muito. Tipo, eu tava gastando absurdo, né? E muitas coisas estragavam. Porque, Sim, tipo, não dá tempo de usar de usar tudo. tudo, né? E aí eu comecei a falar assim, eu prefiro ir toda semana porque assim, é o meu dinheiro suado, Sim, né? aí você Que eu também tô indo no vai mercado dosando, né, o que tem em casa, o que realmente precisa, e era aquela né? coisa de jogar muita comida mesmo, sabe? De fazer. E aí, meu, quando eu olhava, eu falava assim, e eu sou daquela que deu. O meu marido fala, você joga tudo fora. Eu falo, eu jogo, porque se fica muito tempo na geladeira, aquilo vai me dando uma agonia, porque ninguém tá comendo, e aí eu falo, vai estragar. Então eu jogo. E aí eu comecei a dosar a comer o arroz, o feijão. Eu comecei a dosar tudo, sabe? E eu tô sentindo muito isso, sabe aonde? No prato dos meus filhos e no meio do meu esposo, porque quando você parece que quando faz muita comida, Você tem tendência a mais, comer né? mais. E aí, se você faz menos, você dosa. E isso é, Sim. que é o que está acontecendo lá em casa. E eu tô vendo que o André, que já emagreceu bastante e tal, e o meu esposo também, a gente está naquela fase da academia, de ir e tal. Dei uma engordada porque, né, fui tirar férias, mas é o que você falou, a gente recupera, vai fazendo tal. E aí eu entendi muito isso no mercado, e aí eu entendi no meu mês. Por exemplo, quando eu fui ver a conta, sabe, do cartão, Uhum. que aí eu falei assim, gastei menos. Sim, Porque justamente então vai uma dica, é um saco, pelo menos pra mim. Tem gente que ama ir no mercado, eu né? gosto. Tá vendo? Eu já sou o contrário. Eu não gosto Eu de gosto. ir no mercado, assim, sabe? É, então, só que eu tô aprendendo.
Mas aí você vai comprando, né, de acordo com o seu consumo. Então, Sim. isso também é importante para você manter o orçamento ali dentro, né, do que você consegue gastar. Mas a alimentação saudável é isso, é você conseguir ter esse tempo de se dedicar, né, nas compras e também saber fazer boas escolhas, né? Às vezes a gente, mas eu vou comprar um macarrão instantâneo porque ele é R$2. Tá, mas é um macarrão instantâneo R$2 que dá para uma pessoa. Se você comprar meio quilo de macarrão, né? É R$4,50. Mas ele dá para quantas pessoas, né? Rende pra caramba. Então, assim, esses pensamentos. É que a gente fica, eu vou comprar porque é mais barato. Não é mais barato. Se você for olhar, sai mais caro, né? Mesma coisa como você falou, o iogurte. Vou comprar uma bandeja de iogurte. Tá, mas essa bandeja vão dar 6 porções. Quanto que é 1 litro de iogurte? Né? 1,5 litro. 1,5 litro dá quantas porções? Sim. Dá 8, 9. Então, assim, já dá mais do que a bandeja. Então, essas variações, né? E também, importante, a gente, quando vai no supermercado, tem muito apelo infantil, né? Então, se você leva seu filho, isso faz com que você gaste mais. Muito, eu aprendi, não levo mais Emanuela, porque Kinder Ovo, pelo amor de Deus. Não, e aí tem os iogurtes, aí que tem tem o salgadinho, os personagens, tem o suco, que tem o Yakult, personagem, tem não sei o que tem tal coisa, né? Agora tem bolacha da Wandinha, que assim, não é... Se você abrir, não tem nada a ver, né? Nada, então, nada. assim, mas tem esse apelo que faz com que você gaste mais. Então, para manter o orçamento, também é importante ter essa... É claro que a gente tem que ensinar os nossos filhos, né, do que a gente pode ou não proporcionar para eles. Sim. Mas se quiser realmente controlar, além de ensinar, tem que também ter bastante pulso firme, né? Eu ia falar isso agora, indo nessa sua linha de raciocínio. O que acontece? Pelo menos o que aconteceu muito comigo e foi depois que eu te conheci. Que aí eu fui aprendendo exatamente isso. Eu decidi, eu vou me regrar, né? Porque ela brigava comigo. Não, como que você quer que o André emagrece se você vai levar ele no Mac? E vai comer ou a pizza, ou você vai ficar levando ele só no restaurante e tal, tem que fazer comida em casa. Então, eu fui começando a entender que eu precisava, né, dar uma regulada aqui, ó, na minha mente e falar, peraí, porque, óbvio, começando comigo, para ensinar os meus filhos. E nisso, eu comecei a gostar de cozinhar. Porque a gente vai muito, como a gente é muito, porque trabalha, porque estuda, porque isso, porque aquilo, o tempo, você vai lá e, vou fazer um miojo, por exemplo, né? Vou fazer lá, pegar um macarrãozinho tal, dos R$2 e tal. Às vezes é por um valor, mas muitas das vezes é pela praticidade. E aí, aonde que me deu um gatilho, falar, peraí, essa praticidade eu vou sentir daqui um tempo, que aí eu vou me ferrar, porque aí eu já vou ter o colesterol, eu vou ter um monte... Ter outras questões que você vai ter que gastar mais tempo. Que eu vou ter que gastar mais tempo e tal. Então, por que não decidir e falar assim, dar aquela viradinha de chave e falar, não, peraí, é bater na mesa e falar assim, não, chega, deixa eu aprender a gostar, né, isso vai de pra mim tudo, mesma, né, para as né? nossas escolhas, né, que a gente estava falando, a gente não vai entrar na nutrição da mulher nem do, né, adulta hoje, mas a gente estava falando do uso das canetas, né, que hoje até a gente já pode usar as canetas em crianças, as canetas emagrecedoras para controle de diabetes, enfim. Mas aí você pensa, poxa, eu vou usar no meu filho um medicamento que custa R$1.800, R$2.000, ou eu vou investir esse dinheiro em Numa atividade física, numa boa nutricionista, né, em ter, já que eu tenho a possibilidade de pagar R$2.000, eu tenho a possibilidade então de pagar alguém também que faça essa comida para mim, ou então eu tenho a possibilidade de comprar os melhores ingredientes. E eu vejo, né, eu atendo
adolescentes que as mães fazem isso com as meninas. Ah, já apliquei logo porque tava demorando muito pra emagrecer. Eu falo assim, gente, né? Então, mas eu acho que é a uma coisa ansiedade. É uma ansiedade, é um surto coletivo aí também, né? E é também a aplicação de valor, né? Por que você gasta R$ 1.800 num medicamento e você não gasta 400, R$ 500 numa nutricionista, num bom médico, enfim? Por que você não tem essa percepção de valor, né? O que tá errado hoje? Então, são coisas que a gente tem que realmente discutir e pensar. Por que a gente está dando esse exemplo também para os nossos filhos, né? Porque aí a gente se conhecendo, que é o que eu fiz comigo, né? Primeiro que eu fui aprendendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, ponto. Amém. Então, eu já tenho, né, algo que... Então, aí é outra coisa, a gente, né, por exemplo, um cristão usar R$ 1.800 numa caneta, mas vai na igreja e não dá o dízimo, né? Porque acha que eu não vou dar, é muito. Mas você tá pagando. Eu fico assim, eu teve uma amiga que pediu, né? Ai, vai, você conhece muito médico, eu quero emagrecer. Eu falei, eu também quero, mas vamos dividir a caneta. Eu falei assim, cara, vamos tomar vergonha na cara, vamos pegar a gente paga 1 ano de academia com esse dinheiro. E é mesmo. Né? Paga e aí, ano. você vai, por exemplo, que é igual. Na sexta-feira acabei não indo, né, pra academia e tal. E senti muita falta disso. Porque o corpo vai pedindo, vai né? sentindo falta. Então, se você sente falta de exercício, o mesmo vai acontecer com esse medicamento. Teu corpo vai sentir falta, você vai precisar desse medicamento, então você vai ter esse custo pro resto da sua vida. Sim. Né? E o medicamento, ele não vai te ajudar a você dar essa viradinha de chave. A você, o seu cérebro entender que é preciso, porque tudo começa no seu pensamento. Uma criança. Vai viver a vida. Vai viver assim, a vida condicionada, né? Que é igual eu falo pro meu esposo, né? Ele passa no médico, tá, não sei o quê. Mas eu falo pra ele, eu não concordo, porque existe o tratamento. Eu já usei a caneta porque o meu gordura no fígado. Então eu tive que usar, mas foi um tratamento de 1 mês. E que assim, foi medidas por conta que óbvio que ia ter alguma coisa ali, algum resultado. Mas eu fiquei muito bem depois e não tomei. Por quê? Porque é muito a nossa cabeça, porque não adianta tá lá na canetinha, aí você não come. Mas vai chegar uma hora que a caneta você vai parar. Sim. E se você não tiver a mentalidade do como comer, do que comer, a dosagem, de todas essas coisas, você vai viver a vida toda na caneta e vai viver no efeito sanfona a vida toda. A mesma coisa acontece com as crianças e com os adolescentes, né? Se não tem realmente a indicação da diabetes ou do pré-diabetes, ali, da obesidade mórbida, né? Mesmo com essas indicações, você precisa desse acompanhamento, né? Sim. Você precisa que a criança tenha esse acompanhamento psicológico, nutricional, médico, não é só ir lá e vamos aplicar e pronto, né? E o adolescente quer muito isso. E o adolescente também muito Porque fica mais. vendo, né? O André mesmo uma vez falou pra mim, ô mãe, qual que é essa parada da caneta? Aí eu falei, não é pra você. Porque, aí ele, não, mas por quê? Graças a Deus o André é uma bênção. A paz e amor, ele me escuta muito, né? Então eu falei assim, filho, por que tomar a caneta? Não é mais fácil você gostar do exercício? Porque é adolescente, eles perdem rápido. Se não tiver naquela... Que é igual, ela falava assim, ó. Você não quer ir pra academia? Então você mora no 6º andar? Vai subir e descer a escada. Entendeu? E ele pegou isso, ficou até um tempão subindo e descendo escada. Que chegou uma hora que eu falava assim, filho, você nem tá suando. Eu falei, então o seu corpo, eu falei, você tá andando, né? Energético já não faz parte Aí eu falei, não, você tá entendendo, né? Que agora você precisa ir pra academia. Aí ele, mãe. Aí eu, filho, você precisa ir pra academia, porque é muito melhor você gostar agora do que você gostar pra frente. Porque você reconstruir agora o que você não teve
do que você reconstruir lá na frente, que é muito mais difícil, né? E aí ele pegou gosto da academia, tá amando. Aí ele tá lá, o personal lá fazendo, porque aí eu fiquei, como nunca fez musculação, então procurei uma pessoa para ajudar uma vez por semana, tá? Porque também, né? Mas aí também pensa, se fosse gastar com a caneta, você Mas se eu fosse gastar com a caneta... O personal sai mais barato. Mas muito mais barato, muito mais barato, então, né? essas escolhas que Então, a gente tem que pensar. Exatamente é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, maravilhosos. Exatamente para que vocês tenham essa viradinha de chave, que nem o mais fácil é o melhor. Aliás, nem o mais caro, né? Não, e é o caro pergunta. e é o mais fácil, né? E não é. O melhor, e é tudo um processo, né? A nossa vida, ela é transformação todos os dias. São estações, né? São estações. E aí são fases, né? E a gente vai entendendo essas fases. Então, entender a fase do seu filho, entendeu? Tem que começar primeiro com você, para você entender qual está sendo a sua fase. Porque, assim, eu fiquei aí agora numa campanha de 7 dias na madrugada orando pelos filhos, né? E, assim, foi, assim, surreal, maravilhoso. E aí, em desses dias que veio pra mim, aquela mulher é terapeuta, porque ela falou muito psicanalítica mesmo. E algo que ela falou, aquilo eu vou gravar pra minha vida toda. Nós somos a Bíblia que os nossos filhos lê. Ou seja, o que eu faço, ele vai fazer. Sim. Então, o que eu faço, ele vai ver. E é igual eu vi uns memes, tal, de uns bebezinhos agora no Dia dos Pais. Não sei se você viu, eu achei o máximo. Acho que não. Tipo de o que o pai tá fazendo, aí a criança faz. Super engraçadinho, pequenininho. Então a gente cresce nisso. Então a real, começando que o nosso papo aqui hoje está sendo para crianças e para o adolescente, é igual ela falou, nunca é tarde, né? Não, nunca é A tarde. gente pode começar. A gente pode, mas é aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente não pode exigir nunca dos nossos filhos aquilo que a gente não faz. Que a gente não faz. Então, Exatamente. você tem que ler. Aí você fala, meu filho, você tem que ler. Mas você vive no celular, você não lê um livro, né? Então, como é que você vai exigir leitura? Exato. Você tem que escrever melhor, você só manda mensagem, né? Essas mensagens psicografadas que eu falo, que eles escrevem só. Tá, mas e você? Como é que você se comunica? Né? Então, isso vai pra tudo na vida, né? Tudo. Né? E como... tem que escovar o dente depois de comer, tá? Você escova? Né? Exatamente. Você escova? Uma vez o André falou assim pra mim, né? Foi exatamente isso do escovar os dentes. André, você terminou de comer, vai escovar os dentes. Ele falou assim, por que se você não escova? Então. Aí eu... na hora, falei, tem várias, né? Várias questões que a gente pode... não pode colar na prova. Não pode colar na prova. Mas e você? Você fura fila? Você estaciona ultrapassa? onde é o... Você estaciona em lugar proibido? Você, né? Então, assim, gente, é muito... A gente tem que dar exemplo. Não tem jeito, não tem jeito. Você quer pagar meia quando você não tem carteirinha de estudante? Sim. Então, assim... Não é, isso é independente, né, de religião, de partido político, de qualquer coisa. Isso é questão de caráter, né, de exemplo mesmo. E não adianta, por mais que, tipo, ver professores, tios, amigos, tal, não adianta. É em casa. Não, é em casa que o papel aprende. de educador... É em casa que aprende. É em casa. A escola, ela tem o papel de ensinar... disciplinas, matérias, mas não de ensinar comportamento, né? Comportamento é a gente que tem que ensinar. Exatamente. Pra depois não colocar a culpa, né? Professor, diretor... Não, mas a gente... Hoje eu vejo isso na escola da minha filha, que infelizmente tem um pouco dessas questões, né? Dos pais acharem que é só porque a escola
é de alto nível, é de alto rendimento, o seu filho também é de alto nível, de alto rendimento, e às vezes não é, a criança, o adolescente está lá, a criança está lá porque os pais têm, né, estão pagando para isso. E aí você vê uma geração aí de adolescentes que enfrentam, né, os professores, e aí você vê as escolas totalmente reféns Infelizmente. desse mecanismo aí, dessas, né, Mas é o desses sistema, jovens, né? É o e sistema. os professores, né, quando começam a impor regras, os professores, esse professor é ruim. Aham. Esse professor não sei o quê, né? É o professor que é ruim, não é a criança que é ruim, não é o adolescente que não sabe se comportar. Que na verdade não é nem culpa do adolescente, é sempre culpa dos pais. É o que ele... É digere que dói menos, porque é o que eu fiz. Eu falei, cara, se ele tá falando, você não escova, por que eu vou escovar? Já é um tapa na nossa cara. E aí a gente faz o quê? Finge que não escuta? Ou vai lá escovar, assim, Não. eu escovo, você que não vê, então vai mentir, né? Entendeu? Tipo, tomar banho antes de dormir. E vem e fala assim, vai tomar banho antes de Mas dormir. nem sempre você tá afim de tomar banho antes de dormir. Entendeu? E tá tudo bem, só que é não tornar pesado, e eu vejo isso muito, porque como o André é um adolescente, a Emanuela é uma criança, eu vejo muito o quanto eu errei com o André, porque eu era do jeito assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não é, porque a nossa vida é de fases. Então a gente tem que estar querendo mudar sempre para melhorar, não importa. E aí quando eu fui, sabe, entendendo isso e deixando o orgulho, o ego um pouco de lado e falando assim, não, eu vou mudar, porque o que torna os nossos filhos é o legado que a gente deixa. Não é herança, porque a herança, se eu deixar um carro, uma casa, tal, isso pode acabar. Mas um legado não, que é você ensinar o caráter, sabe? Que é você ensinar os caminhos, e isso a alimentação faz. Gabi já mandou aqui um joinha. Então vamos para a última pergunta, que é o seguinte: quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na alimentação sem perceber? Eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Mas o que eu vejo quando se trata de alimentação infantil é essa questão mesmo de escolher aí os pratos kids, ou então de condicionar os nossos filhos. Vamos sair e aí a gente vai comer um lanche, né? E aí neste momento tá todo mundo feliz. Aí chega em casa, põe um prato de salada e começa a gritar com a criança, né? Come! Você tem que comer! Aí a criança fica, quando eu tava lá comendo o nuggets, a minha mãe não tava gritando. Então por que eu vou comer essa salada se ela tá gritando aqui comigo, se ela tá, né? Se ela tá estressada. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente faz e muito sem perceber, né? Porque ninguém vai... Eu nunca vi, pelo menos, uma mãe falando pra criança, come esse nuggets, eu gastei R$40 esse negócio, você tem que comer tudo até o final. A mãe não tá, né? Fica até feliz, né? Pega o brinquedo, me dá uma mordida no nuggets, joga fora. Eu escuto, mas ele só quer o brinquedo. Eu falo assim, então compra só o brinquedo, né, gente? Nem precisa mais comprar tudo, né? Então... Ou nem vai. Ou então, enfim. Se você mas, sabe, assim, nem vai. Mas a gente tem isso. essa questão em casa, né? De ficar muito estressada. E, então, isso eu não vou dizer um erro, mas acho que é um comportamento que a gente tem que parar e pensar, opa, peraí, né? Eu tenho que tratar esta refeição como eu trato qualquer outra. Sim. Né? Com alegria, com felicidade, sentindo o momento presente, né? Estando ali junto. E importante também a gente poder confiar um pouco, né, nos nossos filhos. Eu sempre falo, quando ele é um bebê e você amamenta, você nunca sabe o quanto que ele mamou, certo? Certo. Mas você sempre sabe quando ele está satisfeito. Né? Um bebê, você sabe quando ele está satisfeito. Por que a gente, quando começa a crescer, você quer colocar aquele tanto de comida, você quer, né? Deixa a criança, confia, né? Se a criança está comendo pouco, come pouco, não é que ela come pouco, ela come aquilo que está deixando ela satisfeita. Então, essas mudanças assim, de comportamento que eu acho importante a gente perceber
e conhecer mesmo, né? Conhecer os nossos filhos. Hoje em dia, às vezes, a gente não conhece os nossos filhos, né? Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho muito importante, Nath? Eu quero compartilhar com vocês. É de a gente escutar um pouco mais as pessoas, sabe? Em deixar, porque eu sou a mãe, eu que cuido, eu que acordo de madrugada. Eu tenho uma amiga que o bebê dela fez 1 aninho recentemente. E aí eu falava pra ela, né? Ela acordava de madrugada pra dar, né? O leite e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, você não precisa mais, né, fazer isso. Ele precisa dormir a noite toda, ele precisa ter uma qualidade do sono e tal, nananana. E ó, e falamos, era um dia sim ou não, era um dia sim ou não. Porque ela chegava lá em casa, né, e tal, super cansada. E eu falava assim, meu, você tá acordando de madrugada, já Às vezes a não... criança nem quer, Nem né? quer, nem Às quer. vezes, mas ele mama dormindo, né? A gente É. escuta. Então, assim, se tá mamando dormindo, tá errado. Tá errado. E assim, eu tenho 2 já, né? Ou seja, e a Emanuela, pelo fato de ter 7 anos, ainda tá, né, na memória algumas coisas. E quando eu chegava pra ela falava assim, não sei o quê, porque tadinho, bichinho, tá, não sei o quê, e ele sente fome. Como assim? Ele tá sentindo. Ah, ele fica. Tá, ele tá com a chupeta, né? Beleza, não me escutou. E eu falando pra ela, né? Meu, pega antes de dormir, dá lá o leite e tal, põe um mucilon, põe um cremogema, alguma coisa assim mais forte, porque é o que eu aprendi, né, amiga? Tá, Então a depois gente a vai. gente fala Aí ela sobre já isso. fala isso daqui, olha que massa. E aí eu falei assim, ó, pra dar mais sustância para ele dormir. É uma crença, que aí dá uma sustância pra dormir. Mas aí ela não me escutou, tá? E foi no médico. Nessa parte foi bom ela não ter te escutado. Mas o médico falou que ela tinha que fazer isso. Dar um mucilon à noite, para ele dormir a noite Essa toda. eu não vou nem falar nada, porque senão eu vou ficar mais 1 hora aqui falando sobre. Mas foi o médico que disse. Não, você vai falar, por quê? Mas o Não, médico não. mas aí Agora eu não vou mas falar, porque já, o já acabou o leite. tempo, mas já as Não, pessoas tem que 10 me conhecem minutinhos já que sabem. a Manu faz, a Gabi faz assim, ó, que ainda tem, tipo, ainda tem uns 5 minutinhos. Mas é errado, tipo, Assim, o que dá sustância, então, à noite pro bebê, pra ele na ter verdade, esse sono? com 1 ano, a criança já tem que ter uma alimentação completa, né? Então, ela tem que tomar café da manhã, ela tem que almoçar, ela tem que jantar, comida, Sim. né? O leite, ele entra como um complemento. Então, assim, nessa ceia, né, assim, vai ser o leite. Se for o caso de uma criança, né, um acordador aí noturno, tal, que você acha que é fome, aí você pode colocar um farelo de aveia, né, fazer, trocar até a própria mamadeira, que é muito rápido, por um mingau, para a criança ir comendo com a colher, que aí a saciedade, né, come mais devagar, fica mais, a saciedade dura mais. Então, assim, mas essas farinhas, tanto que a própria indústria, né, de acordo com até a Organização Mundial de Saúde, ela já condenou esses alimentos, né, tanto esses alimentos quanto os leites que não são leites, que são compostos lácteos. Então, esses compostos, eles também não devem ser usados, porque eles têm mais quantidade de açúcar, mais quantidade de gordura, né, eles ficam mais palatáveis, né, ficam mais gostosos, mas eles também têm coisas que a criança não precisa estar comendo ou tomando ali nessa primeira infância. Então, se for o caso, fazer esse mingau, fazer essa vitamina, né? Bate uma fruta, né? Bate uma banana com aveia, faz uma vitamina. Mas com 1 aninho, a criança já pode jantar, né? Não, ele janta, Então, janta lá, 7, 8 horas ele janta. Aí, quando é o horário pra dormir... Então, se vem esse leite, aí ele pode ser feito dessa forma, então só o leite puro mesmo. E aí, se a criança acordar de noite... Mas aí é que tá, que é pedindo... engraçado, que ele não acorda. Então, se ele não acorda é porque ele não precisa. Então, se ele não acorda é porque ele não precisa. Então, se ele não acorda, ele não precisa nem tomar o leite fortificado aí, né? Aí ele tá lá assim, ó. Mas aí às ela vezes acha... uma estereotipia que a gente fala, né? Que é um comportamento repetitivo, né? Até pelo uso, às vezes, da chupeta, né? Ou então...
Mas não enfim. tá com fome. Não, se a criança Só estiver com que fome, ela vai acordar, ela vai chorar, entendeu? né? Ela acorda. Não, ela vai dar os Não sinais. vai. Uma criança de 1 ano, ela já vai acordar, ela vai chorar. Aham. Ela não vai falar, tô com fome, não vai Não. dormir, não. Isso não Aham. tem nada correlacionado com a fome. Mas o sono, ele, né, um bebê, até mais novo, o bebê começou a dormir a noite toda, gente, a gente tem que deixar, né? Porque aí é onde tá o GH, que é o hormônio do crescimento. Então tem que deixar, não tem que acordar, né? Ah, tá vendo? Ó, sempre Deus é maravilhoso, né? Porque eu tenho certeza que tem alguém aí que vai assistir e que vai, Não, tipo... e aí depois as mães ficam enlouquecidas, né? Indo atrás de consultoria do sono, não sei o que, não sei o que lá, né? Porque a criança não consegue não dormir. consegue dormir, troca o dia pela noite. Mas às vezes a gente fica fazendo isso, né? Fica acordando o bebê pra mamar, fica... Eu tive que fazer isso há 16 anos atrás, 17 quase, quando a minha filha nasceu, porque ela era prematura, e botaram isso na minha cabeça, né? Que eu tinha que ficar acordando ela pra mamar de 2 horas, porque senão isso, aquilo. Eu falo assim, gente, que doideira que foi isso, sabe? E a menina dormindo. Então, Mas assim, olha como que é uma crença, tão crença coletiva, que hoje mesmo eu perguntei pra ela, né? Eu falei assim, e aí? Ele tá dormindo a noite toda, tal, não sei o quê. Ela falou assim, acordei pra dar água pra ele. Eu falei assim, mas por que dar água pra ele? Ah, porque ele tava com a chupeta. Aí eu falei assim, mas por que você deu água? Aí eu falei pra ela assim, né? Ó, pra gente entender como é muito da gente e a gente precisa mesmo entender, que é o que ela falou aqui, que ela, por conta de que ensinaram, e é muito do que a gente ensinou. É muito do que aconteceu não, e também das com a gente, das informações, informações, né? e até mesmo de trauma, porque É. falei, cara, você passou fome quando era pequeno? Passei, eu falei, então tá certo, é isso. Também Porque aí tem você isso, fica com medo, né? do seu filho tá passando fome. Mas hoje... Então tem que se entender. Em casos de bebês, a gente já sabe. É que na época, né, como eu falei, 16, 17 anos atrás, eram outras informações. Sim, a gente não tinha Né? a Eram informação outras que tem questões, hoje. né? A real é essa. E aí tinha que acordar, tinha que amamentar, tinha que botar no peito, tinha que botar no outro. E eu vejo assim, gente, eu não tinha aqui nada, eu podia ter só deixado ela dormir. Dormir, exatamente. Que aí eu ia dormir, ela ia dormir, ia ficar tudo bem. Exatamente. Mas foi um período bem estressante. Tanto que, assim, eu não tive outros filhos, né? É muito estressante, né? Porque já veio toda essa questão de prematuridade e, né, enfim. E eu fiquei pensando, gente, imagina outro filho passar por tudo isso, né? E obviamente não ia passar. Sim, né? segundo sempre é diferente. Mas o André dormia a noite todinha, era 10, 12 horas que ele dormia. A Emanuela era 6, 7 horas. Mas era o ciclo né? Era o tempo dela de descanso. E hoje ela dorme, que se deixar ela eu durmo vai. pouco. Todo mundo fala, como você não dorme? Eu falei, não, eu durmo, mas eu durmo pouco. E eu fico bem com essas horas. Sim. Se eu durmo menos do que o meu pouco, eu fico péssima. Sim, tem que dormir aquilo. Eu durmo, pelo menos eu tenho que dormir minhas 5 horas de sono ali, eu preciso desse sono, senão eu fico imprestável. Mas os bebês também, né, eles vão se autorregulando com o passar da idade, mas assim, se um bebê pequeno de 2, 3 meses tá dormindo a noite inteira, gente, deixa dormir, né? E também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse significado da noite inteira. O que seria essa noite inteira? É um período das 10 às 5 da manhã? Beleza, né? Ele vai dormir meia-noite, acorda às 7? Deixa, né? Não precisa ficar com essa angústia toda, né? Sim. Se não tem nenhuma condição, se não tem nenhuma patologia para risco de hipoglicemia, se tá mamando bem durante o dia, deixa dormir. Tá comendo bonitinho. Tá comendo, tá mamando, tá passando o dia ativo. Relaxa. Tomando sol. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa o bebê dormir, que aí a mãe dorme também. Não é? É sobre isso. Então, maravilhosas, esse papo foi muito bom. Se deixar, a gente fica
aqui, né? Mas a Gabi já fez assim, ó, pra gente. Então, vamos encerrar aqui, tá bom? Vocês fiquem aí, que a gente vai estar colocando, então, esse episódio. E aí, as perguntas que vocês tiverem pra nutrição, né, de vocês, né, do adulto, do marido, tal, pode trazer a pergunta que a Gabi vai estar aqui entregando pra gente estar respondendo pra vocês, tá bom? Então, obrigada de novo, Eu que agradeço. viu, maravilhosa? Eu que agradeço. E a próxima, Até que aí semana eu que vem. acredito que para adulta a gente vai ter bastante coisa. Vai. Já começa com a Obrigada. gente, né? Obrigada, viu, meu amor? Eu Deus que abençoe, agradeço viu? sempre. Obrigada. Beijo, maravilhosa. Beijos. Fica com Deus.